a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Fio Condutor. Hoje vamos falar de física, física a inovar. Vamos ter um convidado que é o professor Nuno Castro, é uma figura prominente no campo da física das partículas. Atualmente é professor associado na Universidade do Minho e investigador do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental das Partículas, mais conhecido por LIP. Com uma ligação de longa data ao CERN, Nuno tem desempenhado um papel ativo na colaboração Atlas desde 2004, focando-se na busca por novos fenómenos físicos no setor do quark top. Além disso, ocupa cargos de liderança em várias organizações científicas, incluindo a representação de Portugal no LHC Research Review Board. Nuno, bem-vindo. Gosto muito de ter aqui. Física é uma área que sempre gostei, mas gostava de saber mais qual é o objetivo principal das pesquisas do CERN neste momento. Muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar cá. O objetivo da investigação que fazemos no CERN é hoje em dia, como foi desde a sua criação, entender de que é que nós somos feitos, de que é que a matéria é feita, como é que o universo funciona. Claro que com o passar do tempo vamos sabendo mais e as perguntas vão evoluindo, mas o objetivo principal é sempre este. Aqui há cerca de 13 anos havia ainda uma peça por descobrir. Nós temos um modelo que descreve bastante bem como é que a matéria funciona, é que chamamos o modelo padrão da física de partículas, mas nesse puzzle faltava ainda uma última peça, que era uma partícula proposta nos anos 60 do século passado e que nunca tinha sido observada, o bosão de Higgs. A 4 de julho de 2012 ela é descoberta, portanto há um capítulo que se fecha, mas como acontece quase sempre em ciência, fecha-se uma porta e abre-se outra, porque há imensas perguntas que surgem daí. Portanto, nós descobrimos o Higgs, agora o desafio seguinte é entender quais são as propriedades desta partícula e se algumas dessas propriedades nos podem ajudar a resolver algumas das questões em aberto que temos sobre o funcionamento do universo. E professor, como é que a tecnologia que é desenvolvida no CERN tem sido aplicada fora da física, por exemplo, nas empresas, na informática? Ouviu-se falar muito no World Wide Web. Podíamos falar um bocadinho sobre isso. Muito bem. Como disse, o objetivo primeiro do CERN é de curiosidade, é de pesquisa, de conhecer melhor o universo e de como é que nós funcionamos. Portanto, é um objetivo de investigação fundamental. Agora, para estar na vanguarda, para estar na fronteira da ciência, nós temos muitas vezes de estar na fronteira da tecnologia. E ao estar nessa fronteira da tecnologia é preciso desenvolver soluções que não existiam antes e que muitas vezes têm aplicações que vão muito para além do âmbito científico para as quais nós as desenvolvemos. Deu o exemplo do WWW, o World Wide Web, mas há uma série deles, por exemplo, a computação em nuvem que hoje toda a gente usa e toda a gente fala, teve um enorme desenvolvimento há cerca de 2 décadas para o processamento de grandes quantidades de dados no CERN. Toda a parte de imagiologia para a física médica, estou a pensar em tecnologias como o PET, estou a pensar em tecnologias como radiografias a cores a 3 dimensões. Há uma série de aplicações muito úteis. Também na área do espaço, por exemplo, na produção de componentes eletrónicos resistentes à radiação. Nós precisamos disto para os nossos detectores e esta é uma das grandes necessidades em satélites, por exemplo. Há uma série de aplicações que naturalmente acabam por passar e faz parte dos objetivos e da missão do CERN garantir que esse conhecimento é devolvido à sociedade, porque também é a sociedade que permite ao CERN operar e funcionar. E como é que é trabalhar numa equipa internacional com milhares de cientistas? Como é que se... É fantástico, é talvez um dos aspectos preferidos do meu trabalho. E tenho o mesmo deslumbramento que tive há cerca de 25 anos quando fui pela primeira vez ao CERN. Conhecer gente de todo o mundo e muitas vezes não são pessoas quaisquer, estamos a falar de cientistas de topo, os melhores cientistas da sua área do mundo inteiro, é desde logo um desafio intelectual notável e extraordinariamente estimulante, e para além da questão puramente científica, há uma questão humana que me é muito querida. A linguagem da ciência é universal. É muito engraçado nós vermos que
um artigo científico escrito por um colega chinês, por um colega russo ou por um colega americano, se nós não soubermos quem é que o escreveu, não o sabemos distinguir. Pode estar escrito em melhor inglês ou pior inglês, mas o conteúdo em si mesmo não muda. Portanto, este conjunto, este ter gente de toda a humanidade a trabalhar em conjunto em prol de um objetivo comum, eu acho que é um dos aspectos mais bonitos do CERN, para além do estritamente científico. Acho que não é por acaso que um dos motos do CERN é a ciência pela paz. Um grande objetivo comum, um objetivo difícil de alcançar, em que nós todos em conjunto, com gente do mundo inteiro, colaboramos durante longos períodos de tempo para conseguir atingir esses objetivos. Acho que é notável. Muito bom. E que tipo de tecnologia que é aplicada no CERN pode servir de inspiração às empresas portuguesas e à indústria portuguesa? Para além das questões gerais que nós falámos relacionadas com os sistemas de informação, com a computação, com a eletrónica, com o desenvolvimento de magnetes muito poderosos, com a parte de espaço, com a parte de saúde, eu diria que as empresas portuguesas podem e de facto participam nos contratos com o CERN, que são abertos, mas, para além disso, podem beneficiar, e é uma relação que eu acho que é de sinergia, com as instituições científicas portuguesas que trabalham no CERN. Por exemplo, nós temos obrigações nas nossas experiências de desenvolver eletrónica ultra rápida, de desenvolver fontes de alta tensão, temos soluções de computação. Essas necessidades que decorrem da nossa participação portuguesa no CERN também são excelentes oportunidades para as empresas portuguesas participarem não só concorrendo aos contratos com o CERN, mas com uma coisa que eu acho que é tão ou mais interessante, que é com uma relação de partilha mútua com as unidades de investigação que participam no CERN, permitindo desenvolver nova tecnologia e fazendo inovação. Não numa relação unidirecional, mas com os dois lados a beneficiarem e a alimentarem-se mutuamente. Sim, é o caso da GFA, nós somos fornecedores do CERN, assemblamos placas para eles. Mas acha que a ciência está demasiado longe da indústria, ou o problema é da indústria que não consegue acompanhar, ou haverá aqui uma falta de compreensão do que é que está a ser feito? Eu creio que não está demasiado longe e creio que tem sido feito um caminho, o que não significa que não haja um enorme caminho para fazer. Felizmente temos evoluído muito. Por exemplo, gostaria de referir a um programa da ANI, neste momento, especificamente para apoiar empresas portuguesas que queiram participar em projetos de Big Science. O CERN é um exemplo, mas estou a pensar na Agência Espacial Europeia, no ESO, no ITER, tudo organizações internacionais em que Portugal participa do ponto de vista científico, e a ideia desta linha de financiamento é precisamente ajudar as empresas portuguesas alavancando a sua participação nestes compromissos científicos. Portanto, complementar com a inovação e com a indústria os compromissos científicos que já temos. Portanto, eu acho que isso é extremamente necessário e é extremamente útil. Se me pergunta se ainda podemos fazer mais, não tenho dúvidas. E aqui não posso deixar de referir um aspecto que me parece absolutamente fundamental e que muitas vezes é esquecido, que é o aspecto da formação avançada. Portanto, nós pensamos muitas vezes nesta relação no sentido do que é que podemos desenvolver em conjunto e muitas vezes esquecemos-nos que a primeira coisa que a academia e a indústria podem desenvolver em conjunto é a formação de pessoas. São pessoas. São pessoas altamente qualificadas, são técnicos altamente qualificados. Nós temos uma muito boa fama em termos da formação de engenheiros em Portugal. Tivemos um dos projetos de maior sucesso que nós tivemos e uma das participações de maior sucesso que nós tivemos no CERN foi precisamente num programa de engenheiros de formação, portanto, engenheiros que eram recebidos no CERN para fazer durante alguns meses, alguns anos no limite, a sua formação no CERN, e que hoje em dia são talvez da melhor rede de embaixadores que nós temos pelo mundo, porque conhecem a Academia Portuguesa, conhecem a indústria portuguesa e sabem, por esse mundo fora, as capacidades que nós temos. Portanto, pode-se ir buscar, ninguém contrata o que não conhece, portanto é fundamental esta rede. Portanto,
para aprofundar mais esta ligação, eu acho que nós temos que aprofundar mais a formação em comum. Bom, já falou um bocadinho sobre o Bosão de Higgs. Em 2012 os noticiários e os jornais deram nota que na altura chamava-se a partícula de Deus, não é? O que é que mudou, a maneira como se olhou para a física e para a criação do universo, o que é que mudou depois do Bosão de Higgs? Vou começar por dar uma resposta muito óbvia e peço desculpa por isso. A primeira coisa que mudou é que sabemos que existe. Exato. Antes não sabíamos. Para os cientistas também teria sido extremamente interessante que não existisse, porque significa que a nossa teoria caía por terra, não era um pequeno remendo, mas a verdade é que existe até, tanto quanto conseguimos ver, existe com as propriedades que foram teorizadas nos anos 60 do século passado, mas ainda há muitas questões em aberto. Por exemplo, nós sabemos que vivemos num universo dominado por matéria, não por antimatéria, o que significa que nos instantes iniciais do universo tem que ter havido uma assimetria que explique porque é que 14 mil milhões de anos após a criação do universo nós temos esse excesso de matéria em relação à antimatéria. Nós não entendemos, com os modelos que temos atualmente, não temos uma explicação satisfatória para isso. Também não temos evidência que a matéria que conhecemos é só uma pequena parte da matéria do universo. Tem que haver alguma coisa que nós, na medida da nossa ignorância, chamamos matéria escura, e pode ou não ter uma relação com estas propriedades do bosão de Higgs. Portanto, há uma série de questões fundamentais ainda em aberto. O bosão de Higgs foi mais um passo no caminho do nosso conhecimento, mas ainda há imenso do universo para explorarmos, e já agora, só nas experiências atuais do CERN, nem sequer estou a falar do futuro do CERN, nós até agora estimamos nós 10% dos dados que esperamos coletar em toda a vida útil das experiências do grande colisionador de hadrões do CERN, do LHC. Portanto, ainda esperamos ter um fator quase 10 acima do que coletámos até agora. Exato. Portanto, porventura podemos ter imensas surpresas à nossa espera. Por definição, não sabemos o que é que a natureza nos vai revelar. E qual é que é o papel da matéria escura nas pesquisas do CERN neste momento? Está focado nisso? É uma das linhas do CERN, não é a única. Não é sequer a única possível explicação da matéria escura, mas se a matéria escura tiver um comportamento de alguma forma semelhante à matéria que nós conhecemos, tem que haver partículas que expliquem a sua existência. E nós até agora nunca conseguimos ver nenhuma partícula que possa explicar esta matéria escura. Portanto, aqui temos que avançar na fronteira da energia, na fronteira da intensidade dos dados, para conseguir aos bocadinhos ir levantando o véu da natureza e tendo mais respostas. E um dia destes, que ninguém saberá dizer se é amanhã, se é daqui a 10 anos ou se é mais, ninguém sabe, haveremos de ter estas respostas. Pô. E que tipo de oportunidades é que existem para os jovens cientistas e estudantes portugueses no CERN? Há imensas oportunidades, é uma das questões que eu acho muito pertinente divulgar. Nós temos uma participação portuguesa no CERN percentualmente acima da contribuição financeira que damos para o CERN. Se nós virmos a nível da nossa participação em programas de estágios, a nível da nossa participação em termos de staff que é empregado pelo CERN, temos mais portugueses do que seria de esperar, estritamente pela percentagem financeira com que contribuímos para o CERN, o que significa que há imensas oportunidades aos vários níveis. Desde logo há oportunidades científicas, desde programas para visitar o CERN, há imensos estudantes do secundário que visitam o CERN. Eu tenho o gosto de estar envolvido com regularidade nestas visitas e muitos colegas portugueses que estão no CERN os recebem lá. Até os nossos estudantes universitários, dos vários níveis, licenciatura, mestrado, doutoramento, mas também do lado mais técnico, há imensas oportunidades a nível de programas técnicos para engenheiros que queiram participar no CERN, e mesmo áreas completamente inesperadas ou à primeira vista inesperadas. O CERN contrata pessoas de direito, contrata especialistas em relações internacionais, e há possibilidade, por exemplo, em termos de comunicação, nos grupos de comunicação do CERN temos uma presença muito grande de portugueses. Portanto, há uma série de oportunidades
aos mais variados níveis para gente que queira trabalhar no CERN, poder participar no CERN. Já estive no CERN há 27 anos, mas trabalhar não vou conseguir. Eu tenho um pacemaker e por isso não podem entrar dentro do CERN. E acha que a tecnologia... O pacemaker pode entrar, Pois, pode ir lá abaixo, mas pode entrar no CERN. Mas trabalhar não dá. E esta inovação tecnológica que vocês estão a desenvolver, já chega à indústria? E se não chega, porque é que demora a chegar? Demora. O demorar, de alguma forma, é natural, nunca é o desejável, mas é o natural na medida em que os processos de industrialização vêm sempre depois dos processos de descoberta tecnológica. Portanto, há sempre aqui algum atraso em termos desta passagem de conhecimento. Mas já chega, há excelentes exemplos. Eu vou fazer uma coisa que provavelmente não devia, porque vou dar 2 ou 3 casos Força. E vou ser injusto com todos os outros que não derem, mas vou escolher, por exemplo, o caso do Instituto de Qualidade e Soldadura, que fez a verificação de uma parte muito grande da cabelagem para o acelerador de partículas do CERN, correspondeu a centenas de milhares de horas de trabalho de verificação técnica, uma participação portuguesa. Um outro exemplo que eu acho notável é da Silva Matos e da produção de tanques. Eles têm uma experiência muito grande em produção de tanques pressurizados, e o que o CERN lhes deu foi o acesso à tecnologia, e quando eu digo acesso não é uma coisa passiva, foi algo que eles também desenvolveram em parceria com o CERN, incorporar a parte de criogenia nestes tanques pressurizados, abrindo-lhes uma série de mercados para além do que tinham. Recentemente tive imenso gosto em visitar em Braga a Bysteel, que estava a construir uma grande estrutura metálica para uma experiência do CERN. E, curiosamente, o que eles me referiram foi que, do ponto de vista deles, claro que tinham interesse no contrato em si, são uma empresa, naturalmente, mas o que achavam mais interessante era a parte reputacional. E ficaram extremamente contentes de, na visita técnica que tiveram do CERN, os colegas do CERN fazerem o comentário de que a qualidade da soldadura era muito melhor do que tinham obtido em França e em Itália. E isso, claro, que para a indústria portuguesa é importante, é um motivo de orgulho justo e que nos projetamos. E já agora, não precisamos de ir mais longe, mas o Carlos saberá melhor do que eu, a HFA tem uma série de contratos com o CERN e tem já tem um histórico considerável de participação no CERN. Portanto, há esta participação da indústria portuguesa no CERN, é uma realidade. Há imenso espaço para crescer e eu acho que o nosso desafio enquanto comunidade de inovação, com os centros de investigação, com a academia, com as indústrias, mas também com as unidades de interface e com as estruturas públicas que podem ajudar a fazer este contacto, o desafio é fazer crescer isto e aproveitar a participação científica no CERN também para potenciar a participação tecnológica e a participação industrial. Muito bem. Nós ouvimos muito dizer que os Estados Unidos desenvolve, a China produz e a Europa regula. Acha que estes regulamentos ambientais que agora estão a surgir são um travão ou um acelerador para a inovação e para o desenvolvimento? Ora bem, essa é uma pergunta extremamente interessante com muitas vertentes diferentes. A primeira coisa que eu gostaria de referir era a primeira parte da pergunta. Quando nós falamos de que os Estados Unidos desenvolvem, eu acho que o CERN é um excelente exemplo de uma área em que nós estamos na liderança na Europa. Não temos assim tanto em termos de tecnologias de topo e áreas de primeira linha, portanto acho que nós temos que acarinhar e temos que desenvolver as áreas em que podemos ser uma referência mundial na Europa. Acho que isso é estratégico para a Europa. Em relação à questão da regulamentação, tal como há inovação boa e má, há regulamentação boa e má. A regulamentação, se for bem feita, não tem por objetivo nem atrasar nem incentivar o desenvolvimento, tem por objetivo garantir que a inovação é feita da forma certa, e isso é uma coisa que nós, como sociedade, todos queremos. Boa. E como é que se pode incentivar as empresas tecnológicas a entrar num setor tão disruptivo como é este da física avançada? Primeiro, acho que temos que estreitar a distância entre as unidades de investigação e desenvolvimento, as universidades, as instituições científicas e a indústria.
Acho que conseguimos ser mais fortes nos dois campos se nos aliarmos e se nos juntarmos ainda mais. Eu acho que esse é um passo importante, quer na formação de recursos humanos avançados, como tínhamos falado antes, quer no explorar de oportunidades que vão surgindo. E depois há uma série de programas, por exemplo, eu acho que este programa da ANI de apoio à participação da indústria portuguesa em colaborações de Big Science é disruptivo, ou tem o potencial para ser disruptivo, porque eu acredito mesmo que nós aqui podemos ter, com relativa facilidade, um efeito multiplicador. Ou seja, nós já temos um conjunto muito interessante de empresas e de indústrias portuguesas a participar no CERN e noutras organizações internacionais científicas em que participamos, mas conseguirmos crescer um bocadinho mais, o sistema acaba por ganhar vida própria, por se multiplicar e por se apoiar mutuamente, porque começa a entrar toda a cadeia de fornecimento, as próprias empresas apoiam-se mutuamente no sentido em que, se for economicamente vantajoso, se vão contratar mutuamente serviços e produtos, e com isso nós podemos alavancar e podemos aproveitar ainda mais da participação portuguesa, que não deixa de ser um investimento importante que o Estado, leia-se, que nós todos fazemos para permitir estarmos nestas organizações internacionais e das quais queremos tirar tudo o que pudermos, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista de inovação e de participação industrial. Mas acha que deveria haver mais comunicação, mais investimento, ou mesmo temos massa crítica para isso? Eu acho que temos massa crítica para isso, mas que temos que a desenvolver mais. Temos que formar mais pessoas com experiência nos dois campos, no campo científico e no campo industrial. Temos que conseguir ter mais projetos e mais continuados no tempo, e temos que ter, de parte a parte, a abertura necessária para perceber que não é uma relação em que só um dos lados é que ganha, mas é de facto uma relação de sinergia em que nós partilhamos conhecimento. Não é uma prestação de serviço, é de facto uma partilha e um desenvolvimento em conjunto. E com isso acho que conseguimos potenciar. E dito isto, todos os programas de incentivo, quer à formação avançada de engenheiros e de técnicos nas organizações internacionais em que nós participamos, quer de apoio à participação portuguesa e da indústria portuguesa em atividades de retorno industrial destas organizações, acho que é essencial. O professor também é docente na Universidade do Minho e fala-se muito em inovação. Seria capaz de projetar um ecossistema de inovação para Portugal que tivesse sucesso no futuro? Como é que seria? Juntar mais as universidades com as empresas, trabalhar... Porque em Portugal é muito difícil trabalhar em parceria. As empresas não estão habituadas a trabalhar em conjunto e trabalhar com as universidades. O tempo da universidade muitas vezes não é o tempo da empresa. Como é que nós podíamos melhorar isto? A grande dificuldade creio que é precisamente essa. Pela natureza das atividades, os tempos são diferentes. Como é que isto se pode passar? Isto pode-se passar beneficiando das unidades de interface, que têm que permitir haver projetos com objetivos que sejam interessantes para a indústria e que ao mesmo tempo permitam à academia e permitam aos centros de investigação ter os seus programas próprios de desenvolvimento de tecnologia a pensar em aplicações. Portanto, se nós podemos pensar nestas unidades de interface como uma espécie de embreagem que nos permite relacionar de forma mais suave as diferentes rotações e as diferentes velocidades que temos dos outros lados. Portanto, eu acho que a aposta neste sistema de inovação e nestas unidades de interface é muito importante. Acho que percorremos um enorme caminho nas últimas décadas, mas não tenho dúvidas de que há imenso a fazer ainda neste aspecto. Professor, temos sempre a ideia que a ciência é qualquer coisa longínqua, que está lá longe e que nós não conseguimos atingir, mas ouvindo falar parece que há ferramentas, há metodologias e modelos de colaboração que podem transformar as indústrias portuguesas. Será que há o espaço que hoje fala-se muito no espaço, poderá ser uma nova fronteira, tal como o CERN foi para a física há uns anos atrás, quando foi idealizado? Ou seja,
e também perceber como é que Portugal pode ser um parceiro ativo e não um observador pacífico. Eu acho que sim, acho que há aprendizagens a fazer de parte a parte. O CERN foi a primeira grande organização internacional científica em que nós, Portugal, participamos, e na esteira dessas vieram outras, designadamente já nos anos 2000, a adesão de Portugal à ESA, a Agência Espacial Europeia. Portanto, o CERN tem imenso futuro pela frente, portanto, não só na fase de operação que está agora, como nas fases que eu espero que venham a seguir e que estão neste momento a ser discutidas, e toda essa experiência que nós acumulamos, temos vindo a acumular também nas outras organizações, na ESA, no ESO, no ITER, todas estas organizações da chamada Big Science, eu acho que nos ajudam a alavancar também esta participação no espaço. A participação, o espaço é uma área muito tecnológica, é uma área de vanguarda em que ou estamos bem apetrechados ou não temos grandes hipóteses de ser competitivos. Também acho que temos que ser realistas, não me parece razoável esperarmos conseguir competir com os grandes agentes mundiais em todas as áreas, mas temos que identificar as áreas de nicho em que nós conseguimos ser os melhores. E com essa identificação, com essa estratégia feita de forma inteligente, não tenho dúvidas que podemos dar um contributo imenso. E a economia do espaço já é uma realidade, ou seja, o espaço esteve sempre ligado desde os primórdios à exploração e à sede do conhecimento, e eu espero que se mantenha, é uma das coisas bonitas da exploração espacial, mas nós quando falamos de espaço hoje em dia estamos a falar de muito mais do que isso. Estamos a falar do espaço, por exemplo, como um instrumento para observar a Terra. Estamos a falar do espaço como um laboratório para desenvolver novas tecnologias, novos materiais. Portanto, estamos a falar de coisas muito concretas que podem afetar a nossa vida no dia a dia. Portanto, como disse, espero que se mantenha a sede de conhecimento e a vontade de explorar e de conhecer, mas também espero que o nosso país tenha as capacidades, e não tenho dúvidas que o terá, de entrar nesta nova economia do espaço da melhor forma possível e que nos permita, mais uma vez, fazer crescer de forma sustentável este nosso ecossistema de inovação e que seja esta inovação que alavanque o nosso crescimento económico, a melhora das condições sociais, que é o que todos queremos. Obrigado, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas gostava de ter uma última pergunta. Se tivesse que deixar uma mensagem aos investigadores, aos empreendedores, aos engenheiros portugueses que olham para a inovação e ainda hesitam, o que é que lhes diria? Para deixarem de hesitar, para se inspirarem nos muitos investigadores, inovadores, industriais que há várias décadas que deixaram de hesitar e que foram a jogo de forma muito bem sucedida, e que olhem para esses exemplos não com o intuito de copiar, mas com o intuito de se inspirarem e de criarem coisas novas e desenvolverem o seu conhecimento. Eu trabalho essencialmente em ciência fundamental, não em ciência aplicada, mas também tenho todo o gosto e também tenho alguma participação em aplicações, porque no fim do dia, e agora aqui mais do lado dos cientistas, eu acredito que o que nos move é a curiosidade. E a curiosidade tanto se aplica a saber de que é que a matéria é feita, como a saber como é que se pode resolver um problema numa linha de produção. Um problema é um problema e o desafio intelectual é o que nos estimula ao fim e ao cabo. Muito obrigado por ter vindo, por ter acedido ao nosso convite. Foi um gosto estar aqui. Eu é que agradeço. Falámos hoje de física, a física a inovar, e encerramos agora aqui o nosso podcast. Obrigado.